já controla toda a região, já está destruindo todos os túneis de gás. Então, nessa parte aí, a princípio, seriam 4 horas de pausa por dia, Amadeu. Bem, uma longa jornada começa com o primeiro passo. Vamos pensar assim. Em Portugal, as provas aparecem da corrupção no governo do ex-primeiro-ministro. Olha, esse furacão que atinge Portugal desde a última terça-feira que a gente falou aqui no Agora. Pois é, Amadeu. Primeiro, o presidente, que está com essa batata quente na mão, o presidente de Portugal, o Marcelo de Sousa Rebelo de Sousa, ele vai anunciar daqui a pouco, às 8 horas da noite, horário de Portugal, 5 horas da tarde, horário de Brasília, ele vai anunciar o destino do país, ou seja, o presidente vai anunciar se ele vai dissolver o parlamento, se ele vai convocar novas eleições ou se ele simplesmente um novo primeiro-ministro será escolhido. Ele vai fazer esse pronunciamento logo mais. Possivelmente, quase certo, que o presidente português vai escolher dissolver o parlamento e convocar eleições. Isso aqui praticamente todos os partidos estão pedindo, toda a oposição quer isso, tanto a oposição de esquerda quanto a oposição de direita. O único partido que quer a escolha de um novo primeiro-ministro é justamente o Partido Socialista, que é o partido do ex-primeiro-ministro, e só para fazendo aí uma recapitulação desse problema, desse furacão que invadiu Portugal, é que na última terça-feira o primeiro-ministro, que agora é ex-primeiro-ministro, Antônio Costa, renunciou, porque ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal por corrupção e tráfico de influências. Ele teria beneficiado, isso é que a Justiça tenta investigar, está investigando se ele beneficiou empresas aí em projetos de extração de lítio no norte de Portugal e também projetos de hidrogênio verde, também, claro, obviamente, em Portugal. Quanto a essas escutas, Amadeu, são 20 escutas que a Justiça de Portugal já tem, que envolvem o ex-primeiro-ministro. O telefone do então primeiro-ministro Antônio Costa, ele não foi grampeado. São escutas que existem desde 2020, mas a polícia, esses telefones foram telefones dos suspeitos dessa operação, os telefones que foram grampeados, e aí há muitas conversas do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro, com essas pessoas, com os suspeitos, inclusive com pessoas que já foram detidas, e é isso que a Justiça tem em mãos. Das 5 buscas que a gente mostrou, das mais de 40 buscas que a gente mostrou aqui na última terça-feira, 40 pessoas foram detidas. Entre os detidos, também mostramos aqui o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro, o Vítor Scária. Hoje ele foi exonerado, ele continua detido, já está prestando depoimento, e no dia da busca, na última terça-feira, Amadeu, a polícia encontrou no escritório do chefe de gabinete do primeiro-ministro 75 mil, quase 76 mil euros. Isso dá aí mais ou menos 400 mil reais. Esse dinheiro estava escondido em livros, em diferentes estantes, e também escondido o dinheiro em caixas de vinho. O advogado do agora ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro diz que essa grana, esse dinheiro não tem nada a ver com esse processo, que era apenas dinheiro do chefe de gabinete de outros serviços que ele fez, honorários, outras coisas que ele escondeu, quer dizer, deixou no gabinete. Amadeu. Bem, vamos agora à manchete da Socorro sobre mais uma polêmica no Vaticano. Olha aí, Ari. Vaticano libera o batismo de transexuais e permite que sejam padrinhos. Vamos lá, Socorro. Olha, o Papa Francisco, que já disse várias vezes que pessoas trans são filhas de Deus. Papa Francisco, que já convidou pessoas trans para o Vaticano. Papa Francisco, que ajudou financeiramente pessoas trans e trabalhadoras do sexo durante a pandemia. Papa Francisco, que diz que a igreja é para todos, agora diz que a Igreja Católica pode batizar pessoas trans podem apadrinhar, podem ser padrinho e madrinha em casamento, e também que a Igreja Católica pode, Amadeu, batizar filhos de casais do mesmo sexo.
O Papa assinou esse documento no último dia 31, né, 31 de outubro, mas só ontem o Vaticano divulgou. E esse documento do Papa, ele foi elaborado um conjunto de respostas a um bispo brasileiro, um bispo de Santo Amaro, da Bahia, o bispo José Nicri. O Papa disse, então, que a Igreja pode batizar pessoas trans, lembrando, pessoas trans são pessoas que mudaram de sexo, são pessoas que passam aí por um tratamento hormonal ou são pessoas que não se identificam com o gênero. O Papa disse que essas pessoas podem ser batizadas como qualquer outra pessoa. Pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser criança, só precisa vontade, só precisa a intenção e a preparação para o batismo, como é comum na Igreja Católica. O Vaticano disse também que essas pessoas, as pessoas trans, podem ser padrinho ou madrinha em casamento. E reforça aqui, que não há nada na atual legislação canônica universal que proíba uma pessoa transexual de ser testemunha em um casamento. E mais, a Igreja também pode batizar filhos de casais do mesmo sexo. Esses filhos podem ter sido adotados, podem ter sido gerados por gestação de substituição, né, que antigamente a gente falava barriga de aluguel. Então, essas crianças, essas pessoas também podem ser batizadas, contanto, diz o Vaticano, ressalta que elas sejam educadas na fé católica. E o documento do Papa também reforça que uma pessoa homoafetiva também pode ser padrinho ou madrinha de batizado, de casamento, sem problema. Lembrando que o Papa Francisco, ele disse apenas que no caso do batismo de pessoas trans, não deu muitas explicações, a nota do Vaticano. Disse apenas que não pode provocar escândalo ou confusão. Mas o Papa que já disse várias vezes, reforçando que a Igreja é para todos, e o Papa também que diz que a homossexualidade é um pecado, assim como é pecado ato sexual fora do casamento. Amadeu. É assim, ele usou uma alegoria que assim, joga para todos, né? Para a Igreja é pecado a homossexualidade? Mas o sexo que não seja no casamento também é. E aí, França? E aí, seguindo a lógica de alguns, esses que traem as esposas ou as esposas que traem os maridos também não poderiam ser aceitos na igreja. Então, Amadeu, não poderiam se batizar, né? Tem que tirar o batismo. Isso, Então, Amadeu, o Papa Francisco, ele apenas está sendo humano, coerente com o que sempre ele pregou, defendeu e com o que está, inclusive, na Bíblia, porque não dá para tratar as pessoas como pessoas de segundo nível. Se elas querem estar na igreja, se querem participar, é um espaço que tem que aceitar a todos, independente do pecado que a igreja considere que elas tenham. Então, o Papa, ele está sendo humano e condizente com o que Jesus, com o que Deus pregou. O Papa da inclusão, Marta? Com certeza, Amadeu. E aí a gente volta também a falar sobre uma velha história que muito se coloca ali entre religiões, entre as igrejas, mais um cristianismo, né? Se existe pecadinho e pecadão. Né? Algumas pessoas querem relativizar o que é pecado, se um pecado é mais grave que outro, mas quando na verdade o que é errado para um é errado para outro, seja lá o que for. Né? Nesse caso, o Papa dizendo exatamente o contrário, né? De que não é pecado, não tem nada de errado. E claro, muito me estranha a época em que a gente está falando sobre isso. A gente está no século XXI, esse debate já deveria ter sido superado há tanto tempo e agora é que a gente está conseguindo, aos poucos, essas pequenas conquistas e esses pequenos reconhecimentos que, claro, para outras pessoas, para aquelas pessoas que estão ali, que têm lugar de fala, são conquistas, sem dúvida, grandiosas. Bem, vamos agora para o robô, Ari. Cadê o robô, Farol? Robô Hari, será que Eu robô. Robô industrial mata homem esmagado na Coreia do Sul. Vixe, e não foi a primeira vez, socorro.
Olha, é vixe mesmo, Amadeu, porque simplesmente o robô, ele não soube distinguir, ele não soube diferenciar o homem, não soube diferenciar o ser humano de uma caixa que ele, robô, foi programado para manipular. Esse caso, esse incidente, acidente, esse caso aconteceu na última quarta-feira, quer dizer, na última terça-feira, na Coreia. O homem de 40 anos, funcionário da empresa que desenvolveu o robô. O funcionário estava nessa empresa que empacota aí, esse robô, ele empacotava pimenta, né? Alimentos, entre esses alimentos ele colocava meio pimenta. Empacota, aquela coisa de produção, empacota e joga, é aquele trabalho de mecânico, óbvio, que é de um robô. Então, o funcionário foi enviado para esse local para fazer um teste, né, uma espécie de manutenção no sensor do robô, que já tinha apresentado problemas. Esse teste já tinha sido adiado 2 vezes, então o funcionário foi lá, o robô achou que era uma caixa, programado ali para fazer, pegou o homem, Amadeu, colocou nessa esteira aí que serve para, né, que transporta. Acho que a gente mostrou aí essa esteira. O homem teve o rosto do homem, do funcionário, foi esmagado. Também toda essa parte aqui central foi esmagada. O homem chegou a ser levado para um hospital, mas poucas horas depois ele morreu. Ele não resistiu aos ferimentos. Então, isso já aconteceu, isso foi na Coreia. No começo do ano teve um caso parecido também na Coreia. Um homem ficou muito, muito ferido, mas sobreviveu. Isso foi em março, também na Coreia. É a revolta das máquinas, Amadeu. Eu lembro no filme Robocop, tem uma cena, não o novo, o Robocop é ali dos anos 90, tem uma cena em que o robô começa a disparar contra a diretoria da empresa que o construiu, porque justamente ele confundia comandos, mais ou menos o que esse rapaz fez. O que este robô, essa máquina fez. A gente sorri, mas é grave, né, Ari? Amadeu, eu lembrei, você que sempre usa esse recurso para que os nossos ouvintes e telespectadores entendam, tem um filme da década de 1970 que a Socorro deve ter visto, Bebê, criança. E você, Amadeu... Nem nasci na década de 70, eu sou da década de 90. Ari. Pronto. E o Amadeu viu adolescente, que é, Amadeu, você lembra Geração Proteus? Que o cientista cria um computador, ele passa a raciocinar, ele passa a agir como humano, e aí ele sente o desejo de se multiplicar, de criar uma civilização de proteuzinhos. Aí ele pega a mulher do cientista, ele sequestra dentro da casa, porque ele comanda tudo. Detalhe, 70 tinha controle para conectar a TV com telefone, o que tem atualmente. E aí ele quer usar essa mulher como incubadora para fazer uma geração de proteuzinhos. Ah, Ari, você foi longe demais. Será, gente? Porque a inteligência artificial, ela está tão rapidamente se expandindo, né? Essas fronteiras, que a gente vai já, olha só. Já teve inteligência artificial passando cantada em jornalista. O The New York Times relatou isso. Então, é o futuro. O futuro a Deus pertence e às máquinas também. Vamos lá, Apoliana? Eu fico feliz que pelo menos eu e o Ari, né, que temos inteligências artificiais fortes, né? Vamos sobreviver, Ari, ao apocalipse das máquinas. Mas eu estava comentando com você, quando a gente estava indo para a gravação do Pó de Jogo, que eu e a Apoliana já tentaram, o Farolito e a Poliex já tentaram nos controlar, nós que não deixamos. Verdade. Vocês foram fortes. Então eu prefiro que eles controlem e a gente sobrevive, né? Pelo menos isso. Tem aí, eu lhe mandei, Nájila, o filme Robocop, o Policial do Futuro, tem o cartaz dele aí. Pois não, Marta? Nunca passou na sessão da tarde. Tem o Robocop 5, eu acho, foi até o 5. Ari, esse filme que você falou, eu realmente nunca vi. É muito bom, muito bom. Mas parece bem interessante. Aí, ó, o Policial do Futuro aí, Marta. Eu só queria dizer que eu nunca assisti esse aí, Amadeu. Vou Pois ter que procurar para me situar. Marta, eu também nunca vi. Não, mas você, a Marta e a Apoliana... Também Parte de homem, parte vi. policial. Não, tem lá a frase, né? Como é? Volta o cartaz, Nas Laus, pra gente ver.
parte homem, parte máquina, todo policial. Fala, Mar. Não, Amadeu, é isso. A gente só espera que a partir dos próximos anos isso não acabe realmente consumindo o que a gente ainda tem de humanidade, de fato, né? Agora, o que esperar do futuro é difícil. A culpa é do Amadeu. Se o robô é da bancada da bala, Francis? Olha, tá quase, Amadeu. E máquinas são suscetíveis a erros, então, por via das dúvidas, quem estiver perto de um robô industrial, saia de perto, porque você corre o risco de ser confundido com a caixa. Eu também, doutor. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã, boa tarde. Até amanhã. Vem aí o maior encontro de postos revendedores de combustíveis do Piauí. É o Expocomp. Você que é proprietário e gestor de postos é o nosso convidado. Dia 10 de novembro, a partir de 9 da manhã, no Espaço Elite Eventos aqui em Teresina. Palestras, feira de negócios, atualizações do setor e oportunidades de parcerias e marcas. Faça agora mesmo sua inscrição através do site www.sindipostospi.com.br. Inscrições gratuitas e vagas limitadas. Tem aí o maior encontro de postos revendedores de combustível do Piauí, Expocomp. Você, proprietário e gestor de postos, é o nosso convidado. Dia 10 de novembro, a partir das 9 horas, no Espaço Elite Eventos em Teresina. Palestras, feira de negócios, atualizações do setor e oportunidades de parcerias e marcas. Faça agora mesmo sua inscrição através do site www.sindipostos-pi.com.br. Sindipostos Piauí. Um intervalo e a gente volta. Você está assistindo o programa Agora. Oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. A voz marcante, que já encantou todo o Brasil, está chegando em Teresina. Que derruba